Outra enfermidade da caprinovinocultura de grande importância, né? É a ceratoconjuntivite, que é uma doença infecciosa que causa cegueira em ovelhas. Ela principalmente acomete as ovelhas, né? Os ovinos. Vários micróbios que afetam os olhos dos animais, sendo que a Mycoplasma conjuntivitis é a principal causadora, certo? O que ela causa? Ela vai causar inflamação na córnea e na conjuntiva, levando à ceratoconjuntivite. Embora a ceratoconjuntivite infecciosa, né, que é o nome da doença, cause cegueira em ovelhas, a doença tem cura quando tratada a tempo, certo? Quando o estágio não está tão avançado da doença, ela tem um prognóstico bom, né? Uma evolução boa. Mas quando ela é tratada muito tardiamente, normalmente o animal é irreversível, certo? Então, prevenir para evitar o contágio, certo? Então, como é que acontece esse contágio? Através do contato direto entre os animais doentes. Outra forma também de se transmitir a doença é pela proliferação de moscas e insetos dentro da criação, certo? Então, dessas duas formas. Aqui a gente já tem a questão da mosca que vai estar transmitindo também, certo? O que o animal apresenta? A gente vê aqui nessas imagens, né? Mas principalmente ele começa a apresentar o quê? Uma conjuntivite, né? Um lacrimejamento. Depois ele vai apresentar uma vermelhidão nos olhos, né? Depois vem a presença de pus ou crostas no olho, certo? O animal ele pode apresentar uma febre moderada, ele vai apresentar fotofobia, que é o quê? O animal vai ficar incomodado com a luz, né? Com a presença da luz. Ele vai ter o que a gente chama de blefaropasmo, que é o piscar, vai piscar o tempo todo, vai piscar porque está incomodando bastante aquilo ali, certo? Todo aquele quadro. E aí, no estágio mais final, vai ter uma opacidade de córnea, o olho vai ficar branco, esbranquiçado, certo? Depois vem o acometimento do olho com úlceras na córnea, né? E o olho pode se romper. Normalmente ele se rompe. E com isso o animal vai ficar cego. E quando chega um estágio desse, é irreversível o quadro, certo? A partir daí não tem mais como reverter. Como é feito o tratamento da ceratoconjuntivite? A gente utiliza ação de luva, certo? Gaze, soro fisiológico. Então, basicamente, a gente vai limpar o olho desse animal, certo? Vai limpar, tira todo aquele pus que tem ali, aquela crostas. E o que a gente pode utilizar mais? Colírios e pomadas à base de tetraciclina ou associação com anti-inflamatórios, certo? A gente vai, quando a gente tem um acometimento mais sistêmico, que é quando o animal apresenta febre, a gente vai utilizar os anti-inflamatórios também, certo? Quando não chegam no estágio desse, a gente pode ir tratando só com colírios e pomadas à base de tetraciclina. O animal com úlceras na córnea, ele não é recomendado o uso de medicamentos à base de corticoide, porque vai piorar a questão das úlceras. Então, a gente faz o quê? A gente não usa corticoide, porque para usar corticoide, a gente tem que fazer esse teste aqui, que é o colírio de fluoresceína, certo? Porque na presença, quando a gente pinga esse colírio de fluoresceína, quando tem úlcera, o olho vai ficar verde e a gente vai conseguir ver a úlcera. Aqui tem uma imagem de um olho com úlcera. Então, a gente pode ver que dentro do olho do animal, a gente consegue ver uma bola verde. Nessa bola verde é a úlcera. Então, como a gente normalmente acampa, a gente não tem a disponibilidade do clorídrio de fluoresceína, a gente evita, não usa medicamentos à base de corticoide, porque vai piorar ainda. E que o animal poderia ter uma evolução boa com a utilização de corticoide, ele vai piorar.
A gente só pode utilizar corticoide se a gente fizer esse teste, certo? Que a gente chama de teste da fluoresceína, e verificar que não tem úlcera, e aí sim pode-se usar corticoide. Então, a indicação é que não se use para não se cometer esse erro de tratamento, tá bom? Então, tem que tomar esse cuidado. O que a gente deve fazer com os animais normalmente? Manter os animais doentes isolados até a cura, entendeu? Manter os animais, manipular os animais doentes com luva para evitar a transmissão, fazer o controle da população de insetos nas instalações, certo? Como é que a gente faz o controle de população de insetos nas instalações? A gente faz isso mantendo o curral, né? O curral do aprisco, que a gente chama de aprisco, ovis, sempre limpos, desinfectados, para que ali não tenha uma proliferação de mosca e que aí não facilite a transmissibilidade dessa doença, tá bom? Outra doença também de grande importância dentro da ovinocultura é a oestrose, também chamado de bicho da cabeça. Ela também é chamada em alguns locais de falso torneio. Por que falso torneio? Pois o animal ele caminha em círculos para os dois lados, né? Fazendo um torneio. Então, em alguns locais também tem dá-se esse nome. Também algumas pessoas conhecem por rinite parasitária a oestrose. Pelos sintomas que apresentam, os sintomas respiratórios que apresentam, né? Nasorrespiratórios. E também tem a mosca nasal das ovelhas, algumas pessoas chamam assim também. É causada pelo parasito, que o nome dele é Oestrus ovis, na fase larval. Esse parasito que causa a doença da oestrose. Raramente ele acomete caprinos. O ponto dele inicial, sempre, a maior parte, é os ovinos, certo? Então, a gente tem que entender um pouco como o ciclo da mosca, para que a gente possa entender quando intervir nessa doença. A mosca ela vai pousar no nariz do animal e vai depositar larvas, certo? Tem a mosca lá, ela vai no animal, como a gente vê na figura, ali onde tem a mosca, ela vai lá no animal, pousa e deposita as larvas. Essas larvas, elas vão migrar para dentro do nariz do animal, né? A mosca pousou ali, vai migrar, né? Lá para dentro, certo? Ou migrar, ou caminhar, que também chamam, caminhar para dentro do nariz do animal. E essas larvas, elas vão se alimentar do muco, né? Do pus que elas vão cavando a carne do animal, né? A cartilagem do animal, e vai causando um pus, né? O muco. E elas vão se alimentar desse muco e vão crescer, certo? Certo? Entender. Aqui está uma foto, né? De um animal com as larvas dentro da narina, certo? Até onde elas caminharam, certo? Então, essa míase, lembra que eu falei que essa larva ela vai caminhar no nariz do animal, ao caminhar no nariz do animal, ela vai criar essa bicheira lá dentro, né? Com formação de pus, que vai alimentar essas larvas, que a gente chama isso também de míase. Elas podem migrar, essas larvas, até o cérebro, causando danos neurológicos, né? O animal, por isso que o animal fica caminhando em círculo, porque vai causar lesão no cérebro do animal, e aí, o que a gente tem que fazer nesse momento? A gente tem que saber fazer um diferencial para a raiva. Toda doença que tem um aspecto neurológico, né, de comportamento, a gente tem que fazer um diferencial para a raiva. E a oestrose é uma dessas. E muitas vezes a oestrose só é identificada, né, a doença oestrose, quando o animal vem a óbito, né, que morre após sua morte, e faz-se a necrópsia do animal, quando abre a cabeça do animal e observa a presença de larvas, como a gente está observando nesse momento aí, certo? A gente vê aqui uma imagem muito boa dessa questão dessa saída desse muco, né? Desse pus do nariz do animal. É nesse momento aí que também ele joga as larvas para o solo, né? Contaminando assim o solo também.
O que é que o animal vai apresentar? Ele vai apresentar movimentos da cabeça para se livrar dessas larvas, porque é um grande incômodo, certo? O animal ele vai caminhar em círculos, né? Por isso que eu falei, eu faço torneio para os dois lados, vai esfregar a cabeça contra os objetos ou em outros animais, certo? Para o quê? Para tentar se coçar. Vai coçar o focinho em partes anteriores, nas patas anteriores, certo? Porque é muita agonia aquilo ali, e ele vai tentar se livrar daquilo, daquelas larvas que estão dentro do nariz dele. O animal vai ficar de cabeça baixa, para a mosca não pousar, porque tem muito pus, então apresenta essa questão da larva, então está tentando se livrar daquilo ali. Movimentos dos membros anteriores, porque ele vai ficar levantando as patas para tentar se livrar, livrar aquele muco que está no nariz e tentar se livrar das larvas que estão dentro dele, né? Porque causa aquele caminhar das larvas, né? Aquele migrar das larvas, causa uma alteração no comportamento do animal fazendo isso. O animal vai apresentar também ruídos respiratórios, certo? Próximos ao focinho, roncar e tudo. Ele vai espirrar constantemente. Aí a gente tem que lembrar que nesse espirrar ele também vai estar contaminando o solo, certo? Com as larvas. Vai diminuir a alimentação, vai perder peso, porque o animal assim, ele vai, com essa agitação, ele não vai conseguir se alimentar de forma satisfatória, né? Pode levar cegueira e pode levar morte. Por que vai levar cegueira? Porque a gente tem que lembrar que a larva ela pode migrar até lá em cima, no cérebro, perto dos olhos, e isso vai causando cegueira, lesão cerebral, certo? Lesão neurológica, e o animal pode vir a óbito se não tratado. E a depender do quadro também dessa míase dentro da cabeça do animal, é irreversível o tratamento. Então, a gente vai estar ensinando aqui, a gente ensinou como observar um animal que tem ostrose, identificar um animal com ostrose, certo? Os sinais que eles apresentam, e a gente vai estar também passando aqui o tratamento que deve se fazer para o bicho da cabeça. A gente vai ter que drenar essas secreções, tirar mesmo, então, tirar essas secreções, né? A utilização de luvas, colocar luva e tirar com a gaze toda aquela secreção ali, lavar, entendeu? Com água corrente, todo esse muco que vai estar sendo apresentado, certo? Retirar as larvas, como vai conseguir retirar essas larvas? Com a pinça puxando essas larvas, que pode se observar, muitas vezes a gente observa a larva mesmo, a olho nu, certo? Utilização de antiparasitários, como o nitroxinil ou a ivermectina, certo? Aí tem que seguir a dosagem em bula, porque a dosagem é de acordo com o peso de um animal, certo? E o controle da doença. Como é que a gente faz o controle da doença nas instalações? Manter a higiene das instalações para não ter a proliferação de moscas, né? Fazer periodicamente a limpeza de fezes, de urina e a desinfecção do ambiente, certo? E isso vai diminuir a incidência de mosca dentro do april, do ovil, né? Do curral. Fazer vermifugação sempre, utilizando a tabela de vermifugação correta, certo? Com a trocagem de vermífugo sempre que necessário para os animais, ou fazer a dosagem correta do vermífugo, não fazer subdosagem, que é uma dosagem menor, e nem uma dosagem maior, por conta da resistência ao princípio ativo daquele vermífugo. Então, tem que sempre fazer a dosagem correta, de acordo com a bula, a pesagem do animal, certo? A recomendação da bula. E a ostrose, ela faz um diferencial de doença com a cenurose, que é o tal do torneio verdadeiro. Então, a gente tem uma tabela aí, onde mostra as principais diferenças de uma doença e de outra doença. A ostrose, né? O bicho da cabeça, o falso torneio, ela é
transmitida pela mosca Oestrus ovis, que deposita larvas no nariz. Já o torneio verdadeiro, ele é a contaminação através de pastos contaminados com fezes de cachorros. Os cachorros que ingeriram larvas de Taenia multiseptic. Então, esses cachorros, eles estão contaminados com Taenia, vão largar as fezes no pasto e o animal vai comer aquele pasto com contaminado com as fezes do cachorro. Então, é diferente a forma de contaminação. O falso torneio, o animal apresenta espirro, secreção nasal, sacode a cabeça, o animal se aglomera tentando fugir das moscas. No torneio verdadeiro, sintomas neurológicos de andar em círculos, certo? Andar em círculos, distúrbios visuais, alteração de postura, paralisia dos membros posteriores. Essa paralisia dos membros posteriores é um grande diferencial entre uma doença e outra, porque no torneio falso também apresenta essas alterações neurológicas, certo? No falso também acomete nos épocas mais quentes por conta da mosca, né? A mosca se prolifera maior nessa época. Já o verdadeiro, a cenurose, qualquer época do ano. A oestrose causa uma baixa mortalidade, a outra uma alta mortalidade. Então, assim, a oestrose, poucos animais morrem. A cenurose, provavelmente os animais vão a óbito. E o tratamento é com antiparasitário na oestrose, já no torneio verdadeiro é só um tratamento preventivo, que é o tratamento nos cães da propriedade com vermífugo. Os cães não devem ser alimentados com vísceras cruas de ovinos e caprinos, né, que vão passar também o torneio verdadeiro para eles e assim gerar um ciclo, né, o animal vai lá e defeca normalmente, outros animais vão ser contaminados. Já o tratamento da oestrose é os antiparasitários que foi já descritos, certo? Então, as enfermidades na caprinocultura, né, para combater elas, a gente observa o quê? Que em todas a gente teve um fator preponderante, né, principal, que é o fator determinante para o desenvolvimento da doença. Portanto, se não houver um controle do ambiente, né, o ambiente é esse fator importante. Se a gente não tem um controle de limpeza de instalação, de evitar a umidade, né, limpar as fezes, a questão da urina, não ter acúmulo de urina ali, certo? A propagação de mosca, muita mosca naquele ambiente, não será possível controlar as doenças. A gente precisa ter um controle sanitário muito bem feito, certo? Muito bem feito, para que essas doenças não cheguem à propriedade, à nossa criação, e que se cheguem, elas possam ser controladas e eliminadas, sejam com práticas de limpeza e desinfecção, que sejam com práticas de quarentena, né? Nunca se deve trazer um animal de exposição de uma feira ou comprar um animal e introduzir ele dentro da nossa criação. Tem que sempre colocar em uma área reservada de quarentena para que aqueles animais fiquem ali e possam apresentar qualquer tipo de sintomatologia clínica, qualquer tipo de enfermidade. E assim a gente não passar para os animais da nossa criação. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de fazer esses manejos sanitários, certo? Dentro da nossa propriedade, para que se evite a propagação dessas doenças. Aqui a gente colocou, né, nesse encontro, uma das principais enfermidades que acomete a ovinocaprinocultura, certo? De grande impacto econômico, né, comercial, que leva a uma depreciação dos nossos produtos. E os nossos produtos dentro da caprinocultura, o que a gente busca? A gente busca a venda do animal para a carne ou venda do seu subproduto, que é o leite, ou a venda do leite. Então, identificar, a gente ensinou aqui nesse encontro, identificar as doenças e como tratá-las, certo? E assim melhorar aqueles impactos que a gente falou lá no início do nosso encontro, que a falta de conhecimento das doenças, das enfermidades da ovinocaprinocultura. Obrigada.
A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.